Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã linda, né, de domingo, para mais uma vez fazermos algumas reflexões sobre o Evangelho do Cristo. Então, antes de começarmos a nossa reflexão, vamos nos preparar. É importante que nos preparemos nossa mente, nosso coração, para recebermos, após essa reflexão, o passe, nossa alma criada. Então vamos dar aquela respirada bem profunda, nos tranquilizarmos, deixarmos todos os problemas de lado e nos concentrarmos aqui, agora, nesse momento. E vamos pedir que nossos mentores nos auxiliem, estejam conosco e façam com que possamos sair daqui melhores do que entramos. Graças a Deus. Bom, gente, o tema de hoje: bem-aventurados os puros de coração, deixar vir a mim as criancinhas. Então eu vou ler rapidamente a passagem para nós nos situarmos e depois faremos algumas reflexões sobre essa passagem. Então começa com a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. E aí uma outra passagem de Marcos, essa primeira de Mateus, dizendo o seguinte: então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que se aproximavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então vocês veem que Jesus já fez em duas passagens, ele já fez uma pequena diferença. A primeira passagem é o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Vocês sabem que já deve ter sido falado, inclusive aqui, que Jesus fez 4 sermões. 4. O primeiro sermão da montanha, ou das bem-aventuranças, as montanhas próximas ao lago de Genezaré. O segundo foi o sermão profético, que ele proferiu no Monte das Oliveiras. Depois teve um terceiro sermão, que foi o sermão dos ais, dirigido aos fariseus. Ai de vós que fizeram aqui. E por fim, o sermão do cenáculo, ou a última ceia, onde ele trouxe, inclusive, para nós a belíssima oração do Pai Nosso. E esse primeiro sermão, o sermão da montanha, é o sermão mais importante de Jesus. Por quê? Porque é o nosso caminho moral e ético. Em todas aquelas bem-aventuranças que nós temos ouvido nas preleções passadas, e provavelmente vamos ouvir um pouquinho mais, tem caminhos éticos e morais que nós podemos seguir, que nós devemos seguir, inclusive, para que possamos nos melhorar como espíritos. E esse é o nosso objetivo, nos melhorar como espíritos aqui nessa encarnação. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ele foi depois mais um pouquinho além. Porque no primeiro ele disse: se você tiver o coração puro, você vai ver a Deus. Mas se você tiver a pureza do coração de uma criança, você vai entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E o que seria esse reino de Deus que ele diz que nós vamos ver ou nós vamos entrar?
Na verdade, é a paz interior, é a nossa alegria. Porque o reino de Deus está lá em cima, mas também está aqui no nosso coração. E nós podemos viver esse reino de Deus aqui e agora, se nós conseguirmos ter a pureza do coração de uma criança. E por que Jesus colocou uma criança, ou as crianças? Porque, como todos sabem, a doutrina espírita nos explica, toda criança, até os 7 anos de idade, ela vem com um espírito que pode ser moldado. Deus nos dá a bênção do esquecimento, tá? Das vidas passadas. Eu acho que aqui ninguém dificilmente contesta a existência das vidas passadas, porque nós somos espíritos e espíritas. E sabemos que se para haver um depois, tem que haver um presente, tem que haver um antes. Mesmo aquelas doutrinas que entendem só que nós vamos viver como espíritos depois da nossa morte, ou aquelas religiões, não tem como escapar disso. Para ter um depois, tem que ter um antes. Então, para que nós possamos alcançar essa felicidade, nós temos que ter o coração de uma criança. E Deus nos dá a bênção do esquecimento. Porque imagina só, se nós, com toda a encarnação, nós nos lembrássemos daquilo que fizemos. E o pior, uma criança nascer e começar a crescer, se lembrando como espírito antigo, porque nós sabemos que o espírito está no corpo de uma criança, mas na verdade pode ser um espírito muito antigo, que naquele momento está naquele corpo de criança. Imagina ele se lembrando daquilo que passou em suas existências anteriores, dando sinais disso, o espanto que seria, a dificuldade que seria para os seus familiares, inclusive, amar e cuidar daquele espírito, sabendo, eventualmente, aquilo que ele fez em vidas passadas. Então, o esquecimento que Deus nos dá é uma bênção. É uma bênção. E a criança, especialmente a criança, quando nós todos somos crianças, quando a criança começa a evoluir, começa a crescer, começa a se desenvolver, ela ainda pode ser moldada pelos pais. E isso é uma forma que Deus nos dá de ajudar o desenvolvimento, o progresso daquele espírito também. Porque nós temos a chance de ensinar coisas boas, de auxiliá-los, de ajudá-los efetivamente. Então, a criança, e nós sabemos disso intuitivamente, ela tem aquela pureza de coração. Ela briga com o amiguinho, em 2 minutos já perdoou, e perdoou incondicionalmente. Ela confia nos pais, ou nos avós, ela se joga nos braços dos avós. Quem não fez a brincadeira na piscina, que fala, vem, vem, e fica com o braço, e a criança se joga, mesmo com medo, porque ela confia, ela confia. E será que nós confiamos em Deus da mesma forma? Será que nós temos essa capacidade de perdoar, como uma criança tem a capacidade de perdoar o seu amiguinho, a sua amiguinha? E foi por isso que Jesus fez essa comparação com as crianças, porque ele sabia que o exemplo que nós teríamos seria para sempre, porque independente do tempo, todos sabemos que a criança sempre vai agir da mesma forma, confiando, perdoando. E depois que nós começamos a crescer, aí a coisa começa a mudar um pouquinho, porque nós começamos a receber as influências externas, as influências da sociedade, enfim, as boas influências também da nossa família, e começamos a modificar um pouquinho os nossos sentimentos. Talvez não cheguemos a ter esse sentimento de criança, mas Jesus disse, se esforce para você ver ou entrar no reino de Deus, para você ser feliz, para você ver uma vida melhor. Tente ser como uma criança, tente perdoar. Mas talvez nosso orgulho
nos impeça. Imagina o que aquela pessoa fez para mim, jamais perdoarei. Ou confiar, como eu vou confiar? Eu não sei qual a sua intenção. É isso. Essa é a primeira parte da mensagem de hoje. Do vinde a mim as criancinhas. Quando Jesus fala das criancinhas pequeninos, ele também não está falando só das crianças, efetivamente, mas ele está falando de todos aqueles pequeninos que precisam do seu auxílio, que precisam do seu apoio. Porque tem tanta gente grande, pequenina de espírito, pequenino nos seus vícios, nos seus defeitos, nas suas tendências. Então, nós podemos ser comparados a esses pequeninos também. E quando Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, os criancinhas, ele está nos chamando também. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus é infinito. As bem-aventuranças, como nós dissemos, no Sermão do Monte, foi o primeiro caminho que Jesus nos deu. E várias passagens, né? Inclusive, ontem foi citado na palestra o livro de Gandhi, feito por um membro do exército inglês, que escreveu o livro Gandhi. E nesse livro Gandhi, está lá, Gandhi dizia que se toda a mensagem de Jesus se perdesse, se sobrasse apenas e tão somente o Sermão da Montanha, já teria valido a pena. Então, esse é o nosso caminho ético. Esse é ético porque é dentro de nós, e moral porque Jesus nos trouxe isso. Esse é o nosso caminho. E Deus chama a todos nós. Deus chama a todos nós a todo momento. Quantas e quantas janelas de oportunidade Ele nos dá. E nós deixamos passar. Deixa para depois. Claro, nós não podemos nos violentar. Nós temos que seguir o nosso caminho no nosso tempo, no nosso momento. Sem estresse, porque se você faz alguma coisa forçada ou alguma coisa contrariada, já não está valendo a pena, porque o seu sentimento não vai estar ali. Então, quando Jesus diz, o que eu quero de vocês? Eu quero de vocês que vocês venham a mim. E como vocês vêm a mim? Através por meio dos seus sentimentos. Trabalhando os seus sentimentos. Trabalhando o que você é. Como você pode mudar. O que você pode fazer para melhorar entre você e o que você pode fazer para melhorar entre as pessoas que estão próximas de você. Porque ao final, nós todos somos pequeninos ainda. Nós estamos encarnados num planeta de expiação e provas, que não é um planeta de regeneração ainda, mas que está caminhando para ser. Mas ainda nós temos um caminho a percorrer. E se estamos aqui no Centro Espírita, talvez o nosso caminho seja um pouco mais difícil ainda. Porque eu sempre... os sãos não precisam de médico, como disse Jesus. E talvez nós ainda estejamos precisando de médico. E é por isso que nós estamos aqui. E eu falo nós, eu falo mais para mim, tá, gente? Porque eu estou mais perto do microfone. Mas se a gente não está aqui, se a gente está aqui para melhorar, Jesus nos dá o caminho. Pureza de coração. É tão difícil, né? Assim, e eu sempre bato nessa tecla porque é o orgulho, que dizem que o orgulho é a raiz de todas as nossas más tendências. Porque, ao fim e ao cabo, é o orgulho que nos impede de perdoar, de fazer o bem. Imagina, vou pedir para uma pessoa, não preciso pedir, eu trabalho. Imagina, eu vou perdoar. Imagina, eu vou perder meu tempo ligando para uma pessoa que está sozinha.
que precisa de, às vezes, uma palavra apenas, um oi, você está bem, está tudo bem? É isso, esse nosso orgulho, às vezes essa nossa falta de paciência, né? Porque nós vivemos hoje num mundo de tudo rápido. Né? A maioria de nós que viveu um tempo em que não havia jovens, mais jovens, né? Que não havia celular ainda. E nós vivíamos bem. Né? Tudo bem que eu tinha 2 anos de idade, né? Mas nós vivíamos bem. Mas de repente colocaram um celular na nossa mão, e isso eu digo para mim, sou totalmente também adepto a essa tecnologia, que nós não podemos fugir, faz parte da nossa vida, mas nós podemos controlar. Vocês já viram alguém em algum local de espera, sem estar olhando para o celular hoje em dia? Entrar no elevador, sem estar olhando para o celular. E por que eu estou falando de celular? Tem a ver com a gente. Nossa falta de tempo. Nós temos tempo para fazer tudo no celular, mas não temos tempo para fazer nada fora do celular. Isso é muito interessante, né? Então, fazer, que eu digo fazer o bem, tá? Bom, evidentemente, nós estamos aqui falando da prática do bem. Então, depende de nós, gente. Depende de nós. Deus nos acolhe. Deus é amor, seu amor é infinito. E o que nós temos feito? Tem aqui nesse livro que eu sempre trago, que eu gosto muito, Vigiar e Orar, do Bacelli, pelo irmão José, que faz uma pergunta exatamente no capítulo dizendo o seguinte: o que tens feito? O que tens feito para transformar em obras a tua fé? O que tem feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? O que tem feito para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se fez entre ti e teus familiares? O que tem feito para esmerares na profissão, tornando-se mais produtivo e menos queixoso? Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades, para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez, para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo e para não melindrares com tanta frequência. O que nós temos feito para nos melhorar na prática? Essa é a reflexão que Jesus nos deixou hoje sobre a pureza do coração. O que nós temos feito para melhorar o nosso coração? Porque, segundo Emmanuel, é muito doce escutar o fim de a mim. Muito doce escutar o fim de a mim. Mas, para falar em verdade, já conseguimos ir? Essa é a reflexão que nós temos que levar para a nossa casa hoje. É muito bonito de ouvir o vinde a mim, mas nós temos efetivamente conseguido ir? Era essa a mensagem de hoje. Vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer por estarmos aqui, por estarmos ouvindo, meditando, refletindo sobre suas palavras. Agradecer pela nossa saúde e pela nossa vida. Agradecer pelas aquelas pessoas que amamos e por aquelas que são colocadas em nossa vida como provas. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos. Pedir a Jesus que nos abençoe, que abençoe a nossa família, nossos lares, que abençoe todas aquelas pessoas com quem temos dificuldade de conviver. E assim, abençoados, vamos receber o passe, permanecendo em silêncio,
em meditação, para receber com muita paz, com muito amor, e possamos sair daqui revigorados e revitalizados do seu amor, para que possamos a cada dia limpar um pouquinho o nosso coração, para que só um dia conseguimos alcançar a pureza do coração das crianças. Que assim seja.